Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico de família e comunidade, sou geriatra, faço parte da equipe, né, de médicos do corpo clínico da Clínica Auge, e a gente está entrando nessa onda de lives, né, que tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma satisfação muito grande poder levar as informações para vocês. E hoje estou aqui fazendo o papel de anfitrião, e aí com a nossa participação mais do que especial, nossa convidada, minha colega e amiga, médica doutora Ana Júlia, que é reumatologista. Primeiramente, boa noite também, Ana Júlia. Vamos evitar Boa as noite. formalidades, né? Tudo Sim, bom? tudo bem. Boa noite, Tudo jóia. pessoal. Estava comentando com o pessoal aqui, Ana Júlia, né, sobre essa questão das lives, né, a gente começando, entrando nessa era. Eu acho que é uma oportunidade Sim, muito grande da gente levar a informação, aquela explicação, aquela conversa que a gente tem com o paciente, com o familiar ali no consultório, né, que muitas vezes é tão sim, esclarecedora. Eu me sinto aqui como se eu estivesse falando aqui para um monte de pacientes, familiares e colegas também, né? Aqui a gente sim. tem um público muito diverso. Então vamos tentar trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre osteoporose, uma doença que é tão comum, tão prevalente, mas muitas vezes até um pouco negligenciada, não é isso? Exatamente. Também E acho aí, assim muito boa essa discussão assim aqui nas redes sociais, trazer essas informações, né, que a gente conversa todo dia com o paciente no consultório, mas às vezes é mais rápido, mais corrido, aqui também tem a possibilidade de discutir com outros colegas, né? E uhum, falando da osteoporose, é uma doença ainda muito desconhecida, às vezes as pessoas também confundem muito com outros diagnósticos, tem muitas dúvidas, exatamente. muito comum, então é importante mesmo essa discussão, né? Uhum. E o tanto que a doença também impacta, às vezes, em diversas especialidades, né? Não só aqui eu Sim, representando a geriatria, você a reumatologia, mas na ortopedia, no consultório do ginecologista, na endocrinologia, né? Na clínica geral, medicina de família. Então, assim, às vezes a consulta é por um outro motivo, mas está ali a osteoporose ali quietinha, né? Então é muito exatamente. importante a gente discutir, né? Ampliar um pouco mais essa conversa, esse debate, né? Exatamente. A gente sempre tenta, né, agradar a todos, né? Que a gente tem um público muito diverso que está acompanhando a gente, né? Seja pelo Uhum. seu perfil, pelo perfil da Clinicauge, de médicos, outros profissionais de saúde, mas também o público geral, né? O público de leigos, os pacientes, familiares. Então, pensei, né, nessa ideia da gente fazer um bate-bola aqui, sugar do seu Aham. conhecimento e eu fazer às vezes aqui como se eu fosse um entrevistador, né? E te perguntando algumas coisas que a gente foi juntando, né? Que você contribuiu, que eu contribuí também, que a gente foi juntando e aí a gente tentar colocar os tópicos, né? Lógico que a gente Uhum. fica atento aqui também no que está sendo perguntado. Se a gente, né, tiver oportunidade, a gente vai comentando também. Mas uma pergunta mais Exatamente. básica de todas, Ana Júlia. O que é osteoporose? Como é que você poderia resumir isso assim de uma forma geral? Como você falou, às vezes confunde Aham. com tantas outras doenças, né? Aham, exatamente. Então, a osteoporose o que é, né? A gente vê que muitas pessoas às vezes confundem com artrose, confundem com outras doenças, mas a osteoporose é uma doença dos ossos e ela é caracterizada por uma redução da massa óssea, mas também da qualidade do osso, ou seja, a arquitetura, a microarquitetura daqueles ossos, ela também não está legal. Então, é um osso com menos massa óssea e com uma estrutura né, alterada que aumenta a chance de fraturas de fragilidade. O que são Uhum, essas fraturas? São quebrar um osso num impacto que normalmente não levaria a uma fratura. Por exemplo, uhum, cair da própria altura, tropeçar e cair da própria altura sem um impacto de grande energia, levar a uma fratura óssea. Então, isso não é uhum, normal, né? É uma fratura que uhum. a gente fala por fragilidade. Sim, porque às vezes a pessoa vai lá, de repente teve um acidente de trânsito, né? Alta velocidade, um impacto Exatamente. maior, tem uma fratura de quadril de fêmur, pensa que necessariamente é osteoporose, né? E não Aham. é, né? Porque nesse caso, mesmo num osso saudável, a pessoa poderia ter a fratura, né? Então a fratura de Aham. fragilidade, quando você tem uma condição ali prévia, né? E às vezes um impacto bem menor, né? Concorrendo para uma fratura, né? Aham. E em termos, o pessoal sempre pergunta muito assim, por que que é
por que que acontece mais na mulher do que no homem? Se isso é verdade, se isso é um mito, né? Qual que é a relação da doença com o sexo? Sim, realmente a osteoporose ela acontece mais nas mulheres. Estima-se que uma a cada 3 mulheres vai ter osteoporose acima dos 50 anos de idade, enquanto é um em cada 5 homens. Isso acontece por causa do estrógeno, ele está envolvido, especialmente na pós-menopausa, né? Na pós-menopausa tem uma redução dos níveis de estrogênio, e o estrogênio ele está envolvido com a qualidade óssea, ele está envolvido ali nos mecanismos fisiopatológicos, resumidamente, da formação do osso. Então, quando a gente cai esse estrogênio, a formação do osso fica prejudicada, aquele osso fica alterado e predispõe à osteoporose. Uhum. E aí, dando uma pincelada nisso, em relação à geriatria, a gente tem também que, no universo de idosos, a gente tem uma população maior de mulheres, né? Quanto Ainda mais tem isso, avança, é né, verdade. nos 70 anos, 80 anos, 90 anos, cada vez mais mulheres em relação a homens, né? Então, você tem, como é uma doença também relacionada à idade, né? E tem Aham, mais idosas do que idosos, por N fatores, né? A gente também aham, teria essa questão da mulher. Porém, no homem pode ser até mais grave, né? Porque o homem, exatamente. às vezes, ele tem mais doenças, mais comorbidades, né? Então, o homem ele Aham, também tem que ficar atento, né? De repente, uma fratura no homem idoso, principalmente, eu sempre vou puxar aqui para o idoso, né? Que é o aham. meu campo, e aquele idoso frágil, né? Então, uma fratura no homem idoso, às vezes, preocupa até mais do que na mulher. Às vezes, ela se recupera, tem uma condição de reabilitação melhor do que no homem, né? Uhum. E o que, que a gente tem hoje em dia Porque assim, aí a doença ela pode cursar de uma forma silenciosa, né? Você Sim, comentou sobre a questão de confundir com outras doenças, né? E aí, aham, por outro lado, tem a questão de a pessoa não ter doença alguma, de repente estar com osteoporose, né? sim. Qual que é a ideia? Assim, a gente tem que buscar rastreamento ou não, analise individualmente? Qual que é a sua visão em relação a isso? Exatamente. Essa pergunta é ótima, sim, porque muita gente já vem perguntando se a osteoporose dói. A osteoporose não dói, ela é uma doença silenciosa. Então, Uhum, aí que é a importância da gente lembrar dessa doença e investigar nos casos que tem indicação. Por quê? Muitas vezes a pessoa só descobre que tem osteoporose depois que ela teve uma fratura. E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, a fratura é relacionada com aumento de mortalidade, de morbidade, né? A pessoa ficar dependente. Então, a gente uhum, quer evitar isso, a gente quer evitar esse fim, que é a fratura. Então, por isso, a gente tem que lembrar dos fatores de risco para osteoporose e investigar previamente, antes, né, uhum, de acontecer. Então, quais são os fatores de risco? Primeiramente, a idade, os homens mais de 50 anos, mas em especial mais de 70 anos, mulheres na pós-menopausa, por causa desses mecanismos que nós já falamos. Os uhum, pacientes que usam algumas medicações, por exemplo, corticoide, prednisona, dexametasona, que usam anticonvulsivante, os pacientes que têm algumas doenças que também predispõem à osteoporose, no sentido de, por exemplo, diminuir a absorção de cálcio e vitamina D, que está envolvido na saúde óssea, por exemplo, uhum. doença dissatisfativa, doença de Crohn, doença intestinal inflamatória em geral, pacientes com doenças endócrinas, hipertireoidismo, hipotireoidismo também está envolvido, hiperparatireoidismo, Uhum, eles também têm que investigar, né? uhum, As pacientes com as minhas doenças, né, as doenças reumáticas sim, inflamatórias, a artrite reumatoide, o pessoal sempre lembra o lúpus, mas também a espondilite anquilosante. Então, toda doença inflamatória crônica, ela predispõe à perda óssea. Então, assim, a gente tem que ficar atento com isso, né? História familiar é muito importante. A osteoporose, ela tem, o mecanismo dela tem fatores genéticos e ambientais. A genética é muito importante. Então, se tem história de mãe, irmã, pai, né, parente de primeiro grau, com fratura de quadril, já é um fator de risco muito grande para aquele paciente ter, então tem que investigar. uhum, Tabagista, etilista, todos uhum, esses dessas substâncias também diminuem a massa óssea, né? sim, sim, Pacientes, etnia caucasiana está mais relacionada, né? A etnia branca. uhum, E pacientes de baixo peso, né? Um IMC menor que 19. Então, uhum, aquelas pacientes magrinhas, pequenininhas, que tem uhum. história familiar, que fuma. É o Então, perfil assim, da que é o tem a perfil, fratura. né? Uhum, uhum. A gente vê que tem uma gama de fatores de risco muito extensa, né?
e que inclusive Aham. assim são fatores associados a outras doenças também, né? Doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? A gente percebe que tem que Aham. ter toda uma mudança de estilo de vida, né? Além das questões Exatamente. genéticas que você citou bem, além das questões que são inerentes, né? A idade, questões que você não vai conseguir mudar, os fatores de risco que você não consegue interferir. A gente tem muitos fatores aí que você citou e que dependem ali né, da anuência, né, do paciente concordar ou não. Então, ele pode sim melhorar um pouco essa questão dos fatores de risco, né? O Sim, paciente que às vezes acha que tabagismo está relacionado somente com doença pulmonar e câncer, às exatamente. vezes fica só essas duas, né? Ou então quando lembra das questões de infarto e derrame, né? Então, a osteoporose é um fator de, Aham. né? O tabagismo também é importante. Então, e aí volta a falar da geriatria, né? Às vezes vem aquele idoso com 70, 80, 90 anos, sempre é tempo para parar de fumar, né? Parar de fumar Sim, sempre é bom, né? sempre é bom. Abriria para a gente um capítulo aqui à parte, né? Benefícios da cessação do tabagismo em qualquer idade, né? Mas é muito Exatamente. interessante isso, e aí é, vou acrescentar fatores de risco para aquela pessoa que já tem osteoporose, fatores de risco para fraturas, né? Aí entra a questão Sim. Aí de entra uso muita de. gestão geriátrica, né? É, É muito importante. exatamente. Então, tem aquele paciente que já chega para mim com osteoporose, né? Então, a gente vai iniciar o tratamento. De repente, um paciente que está até conosco, né? Está na reumato, está na geriatria, e aí eu tenho que tentar abordá-lo para evitar que ele caia, porque o tratamento, a gente vai falar um pouquinho, né? Daqui a pouquinho, Aham. demora, né? Da Aham. mesma forma como a doença vem aos poucos, o tratamento também Aham. ele é um pouco mais, né, devagar. Então, assim, a gente tem que Aham. preocupar no idoso evitar dele cair, né? Então, alguns Uhum. fatores que são de risco para osteoporose também entram como fator de risco para queda, né? A questão da dieta, da nutrição, né? O baixo peso a gente tem que reverter, Uhum. sedentarismo, mas também algumas questões como o uso de medicamentos para dormir, relaxantes musculares, coisas que dão sono, né? Então o idoso fica ali Exatamente. mais bambo um pouco, né? Perna bamba, aquelas queixas, então tem mais chance de cair. Se tiver osteoporose, tá ali na corda Aham. bamba para ter uma fratura, né? Idoso que está Aham. com dificuldade de visual, né? Então sempre é bom ter esse acompanhamento também com oftalmologista, né? Então entram os outros médicos Aham. nessa linha de frente para a gente fazer o tratamento, né? E além daqueles idosos que têm deficiência cognitiva, quadros de demência, né? Então eles podem ficar confusos, aumenta a chance também naqueles que já têm osteoporose de ter fratura, né? E aí Aham. quando tem fratura, costuma ser assim, aquele auê, né? Porque tem um Aham. declínio de funcionalidade em degrau que a gente fala, né? O idoso estava bem e Aham. de repente, pluf, cai. Lógico Sim. que pode reabilitar, mas Aham. a chance de complicações e aumento de mortalidade é muito grande na osteoporose com fratura, né? Seria osteoporose grave, né? Sim. E aí, complementando isso que você falou, isso é tão importante que às vezes as pessoas pensam, quebrou um osso só. Não é isso. Tem estudos que mostram mortalidade nos primeiros 5 anos após a primeira fratura de até 30%. Então, assim, Uhum. é muito significativo, né? Então, a gente tem Sim. que realmente, né, atuar na prevenção disso. A gente lida Além, um pouco. Oi? além da queda de funcionalidade, igual você falou, Sim, às vezes não eleva a mortalidade, mas restrição, né? sim. Sim, então assim, a gente lida com esses dados estatísticos, né? Nem sempre a Aham, gente discute, às vezes a gente não tem nem muito tempo de discutir isso, mas se você for pensar, né, de 30% de mortalidade no primeiro ano, né? Então, um idoso frágil tem uma fratura de quadril, né, de fêmur, 30% de chance de ter complicação fatal é um dado muito alarmante. Agora, aham, se a gente conseguir evitar a fratura e muito antes disso a gente evitar a osteoporose, né? Ou então assim aham. fizer o tratamento adequado e mais precoce ainda, a gente conseguir fazer o diagnóstico de quadros iniciais, osteopenia e abordar devidamente, você evita, né, todas essas Toda complicações no uma futuro, cadeia, né, de não é? Então é uma complicações. sucessão. E é uma doença que vem lá, quando a gente vê um paciente, seja idoso ou mais jovem um pouco, que teve uma fratura de fragilidade, quando a gente volta à fita, né, volta lá atrás, a Aham, gente vê que ele obedeceu essa
a história natural da doença, né? E às vezes Aham. tiveram vários momentos que poderia haver uma intervenção oportuna e adequada, Uhum. e infelizmente não teve, justamente porque é uma doença silenciosa, ou porque o paciente não procura e tudo mais, Aham. né? E o que que a gente pode fazer para prevenir, então? A gente tem os fatores de risco, né? Então, na verdade, você até Aham. comentou, né? A questão de evitar o tabagismo e tal. Aí o pessoal me pergunta, em relação principalmente à nutrição e exercício físico. Como é que é o perfil melhor, né? Lógico que todo mundo já tem uma ideia, mas quando você vai, por exemplo, orientar, inclusive até prescrever isso na sua consulta, em relação a exercício e a dieta, a nutrição, como é que Sim. seria o padrão ideal? Então, quanto à dieta, é importante ter uma dieta balanceada, até na questão de proteínas adequadas, né? Um aporte de proteína adequado, alimentação balanceada, só que lembrando do aporte de cálcio e vitamina D, Uhum, principalmente cálcio. O cálcio é principalmente dos derivados do leite, né? Um aporte adequado que a gente fala é 1.000 miligramas, 1.000 a 1.200 miligramas por dia. A uhum, vitamina D, ela também tem nos alimentos, só que é muito mais a exposição solar, então mais ou menos 800 unidades por dia, que é o recomendado. Então, às vezes, por exemplo, na reumatologia isso é um pouco difícil, né? Por exemplo, no lúpus, que não pode tomar sol, né? Então, muitas vezes o paciente ele precisa da suplementação mesmo. sim, E também a questão que a gente está tratando, falando de osteoporose, é mais comum no idoso, muitas vezes a absorção do cálcio e da vitamina D já é prejudicada. Então, sim, aí que os cuidados com a dieta têm que ser redobrados e muitas uhum, vezes tem que entrar a suplementação também quando não consegue ser via dieta, né? uhum, Essa é a uhum, questão da dieta principal. E de atividade física, o melhor mesmo dos mundos é ter começado desde jovem, né? Porque a gente sabe que o pico de massa óssea é na adolescência para a juventude, mas o que é importante é ter os exercícios tanto musculares resistidos quanto aeróbicos com suporte de peso, né? Por exemplo, caminhada. Por que disso? Estimula tanto o crescimento muscular quanto o crescimento ósseo, o remodelamento ósseo. Então, uhum, a pessoa fica com os ossos mais fortes. A ideia é justamente essa mesmo. uhum. Então, às vezes, uma vida de sedentarismo, além da questão muscular, a sarcopenia que a gente fala, né? Tem a questão do osso também ficar mais fraco. Então, Uhum, predispõe também um risco maior de osteoporose. Então, são uhum, duas medidas preventivas muito importantes, né? Tanto a dieta quanto a atividade física. uhum. Casa direitinho com o que eu comento, né? Depois ao final da consulta, né? A gente faz o diagnóstico, prescreve, orienta, né? E aí eu sempre reforço a questão de tentar melhorar ao máximo a reposição do cálcio na dieta, né? Porque quando você precisa entrar com a suplementação, né? Nos quadros, nos diagnósticos de osteoporose é quase que mandatório, né? Mas a gente evita ter que ficar só no suplemento, porque às vezes pode ter os efeitos colaterais, né? Às vezes pode ter Exatamente. constipação. Então, assim, além da suplementação do cálcio, quando indicada, né? Não esquecer dos alimentos ricos em cálcio, Sim. né? Então isso é realmente muito importante. E eu também comento, né? Eu falo assim que quando eu vou atender um paciente mais jovem, né? E muitas vezes tem a mãe, o pai, alguém da família mais idoso com osteoporose. Eu costumo falar fazer uma brincadeirinha, eu falo assim: imagina que você chegou na idade do seu pai ou da sua mãe e você tem osteoporose com 80 anos, né? A gente vai fazer o tratamento e tudo mais. Agora, imagina que você teve a oportunidade de voltar agora, 30 anos no passado, e você está aqui comigo agora, né? Então, o Exatamente. melhor tratamento para aquela osteoporose lá, daqui 30 anos, é você começar a fazer atividade física hoje, né? É você atingir Aham. uma massa muscular e uma massa óssea adequada. Aí eu sempre falo assim, se você força o músculo manda a mensagem para o osso e Isso. fortalece também, né? Então é sempre Exatamente. importante. É melhor prevenir do que Do que remediar, já remediar. diz o ditado, Sempre. não é isso? Sempre. É E verdade. lembrando que eu não reforcei muito, a principal fonte de cálcio, como muita gente já deve saber mesmo, são os derivados do leite, Uhum, né? uhum. Tem também as folhas verde escura, grão de bico, mas aí tem que ter quantidades bem maiores. Às vezes, segue uma dieta vegana, muitas das vezes vai precisar de suplementação. Sim, e aí é É. importante, né, a participação da nutricionista, né, na questão do exercício Uhum, físico, da fisioterapia, do educador físico, né, um trabalho multidisciplinar, né, que é fundamental, uhum.
porque a gente às vezes faz aquela orientação e muitas das vezes naquela correria ali do atendimento médico e é importante você ter um trabalho para descrever melhor a dieta, tentar fazer uma dieta adequada e individualizada, né, personalizada, assim como os exercícios, né? Isso realmente é muito importante. Sim. A gente anotou aqui, deixa eu resgatar aqui um pouquinho, Ana Júlia. Eu fui falando tanta coisa. As fraturas, né? A gente fala que a osteoporose é uma doença sistêmica do osso como um todo, né? E aí, Uhum, tanto quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente, né? E quem já fez densitometria vê que a gente faz o diagnóstico dessa massa óssea, dessa densidade óssea no quadril, né? No fêmur, uhum. nas vértebras da coluna lombar e no punho, né? Por que desses locais e qual que é o impacto que essas fraturas nesses locais podem ter para os pacientes? Como é que é a sua Então, visão em relação a isso? sim. Então, as fraturas de fragilidade, é o que a gente falou lá no início, é com um baixo impacto, né? Ou seja, um trauma que, por exemplo, cair de uma cadeira, espirrar, tossir, né? Não espera-se que tenha uma fratura com esses movimentos, né? Então, é isso que a Sim. gente fala de fragilidade. Aí, as fraturas osteoporóticas, elas podem ser as fraturas maiores ou menores, né? As fraturas maiores são a vértebra, o colo do fêmur, né? O quadril Uhum. e o rádio distal, né? E o húmero proximal. O rádio distal é aqui próximo ao punho, né? E o húmero proximal, que é aqui próximo ao No ombro. ombro. Então, são as principais. As menores é a de síntese púbica, tornozelo, costela, né? Espirrou e fraturou uma costela. Também não é esperado. Então, assim, o que essas fraturas impactam? Por que a escolha delas, né? As fraturas maiores, elas estão relacionadas, um pouquinho do que a gente falou, com a questão da mortalidade também, né? A fratura de fêmur, primeiro, a fratura de vértebra, a primeira fratura, ela é o principal fator de risco para uma nova fratura, inclusive uma fratura de quadril. Então, isso são estudos clínicos que foi definido, né? Que a gente conseguiu analisar esses dados. Então, por isso a importância de ter em mente isso. E muitas das vezes, a fratura de vértebra, ela é silenciosa. Então, ela é diagnosticada muitas vezes com radiografia. Sim. E lembrando que a fratura é o principal fator de risco para uma nova fratura, né? Daí Sim. a importância da gente conhecer esses sítios principais de fratura osteoporótica. Acho que é um dos primeiros impactos. E o segundo é realmente essa questão da mortalidade associada, né? Eu sempre comento também assim, a questão de fratura do fêmur, né? A gente pensa num osso longo, né? Pegar aqui com a minha caneta aqui, ó, tem um osso longo, ele quebrou, né? Quebrou. Agora, uma fratura de vértebra, não, a coluna não vai quebrar, né? É a Sim. vértebra. Então, a fratura da vértebra, na verdade, é um achatamento dela, né? Seja total, seja num local, né? Então, tem idosos, às vezes, que já chegam para a gente com aquela cifose torácica toda Sim. corcundinha, né? Tem gente que fala corcunda de viúva, né? Porque justamente a idosa, né, morre depois do idoso, a tendência natural, e ela vai ficando corcundinha porque tem uma osteoporose avançada que não foi feito o diagnóstico, vai tendo múltiplas fraturas, vai achatando, muitas vezes não é diagnosticado, pode às vezes nem doer lá no osso, mas pode impactar a vida dela como um todo, né? Às vezes ela está lá corcunda, tem que ficar virando assim, dá dor no pescoço, Exatamente. tem impacto na respiração, impacto na digestão, então às Sim. vezes você está diante de um quadro bem mais grave, né? Então Aham. clinicamente você já olha, você já consegue já inferir um quadro de osteoporose grave, mas uma radiografia simples, né, de coluna já seria o suficiente, né? Mas, mesmo diante de um quadro grave, merece o acompanhamento, né? Justamente para você Sim. tentar, pelo menos, estabilizar a doença, evitar, né, o que você falou, uma fratura de vértebra por si só é um fator de risco para uma fratura de quadril. E aí essa Sim. sim pode impactar enormemente na saúde desse paciente, né? Então, assim, mesmo que o paciente tenha tido uma fratura, ou às vezes pacientes que já chegam, né, muito tardiamente para a gente pode interferir e evitar novas, né? E evitar morbidade, mortalidade. Sim. E aí, uma coisa interessante que você falou, tem essas mais evidentes, né? Que é o paciente que fica mais corcundinha, mas também um sinal indireto, porque como a gente falou, muitas vezes é indolor,
diminuição da altura mais de 2 centímetros no último ano ou mais de 4 centímetros comparado com a juventude. Então, assim, também tem estudos que apontam para, né, uma chance bem grande de ter tido uma fratura de vértebra. Justamente, né? A vértebra vai empilhando uma na outra, achata, a E pessoa encolhe, diminui a né? altura, exatamente. E como é que trata, Ana Júlia? Estou lá com osteoporose, estou com um paciente com osteoporose, o que a gente vai fazer? Como é que trata? A gente falou de algumas coisas não medicamentosas, né, que são muito importantes, Aham. mas e na hora? E o remédio? Tem no SUS, não tem no SUS, particular? Como é que a gente trata? Quais que são as opções que a gente tem Sim, hoje em dia? muito importante falar do tratamento. Tratamento, essa também temos algumas lacunas, às vezes, no tratamento, porque é uma doença que vem sido estudada mais recentemente, algumas medicações novas, mas então eu tenho até umas perguntas que o pessoal mandou que é até um pouquinho polêmico, Uhum, mas falando do tratamento, né? Primeiramente, um suporte, né, um aporte adequado aí de cálcio e vitamina D é para todo mundo, né? uhum, Essencial. É, e aí, agora nós vamos para a terapia medicamentosa direcionada mesmo, né? A gente tem as medicações que a gente fala que são antirreabsortivas e tem as anabólicas. Falando mais popularmente, assim, a antirreabsortiva seria aquela medicação que impede perder massa óssea, uhum, popularmente assim. E a anabólica faria crescer mais, né? Estimularia a proliferação óssea. Das antirreabsortivas, a, né, mais comum e realmente a primeira opção, num primeiro momento, assim, são os bifosfonatos, que é o uhum, alendronato, o risendronato e o ácido oledrônico. uhum, É, eles, então, são medicações que, se não houver contraindicação, essa é a primeira opção. Já devem entrar logo no início do tratamento. Claro, se você fez os exames e viu como é que está a questão do cálcio, né, da vitamina D e uhum, tudo, se tem alguma correção a se fazer, né, mas tendo tudo isso estabilizado, você começa o alendronato como uma opção oral ou o risandronato ou então o ácido oledrônico. Eu estou lembrando de uma dúvida aqui que mandaram da questão do risandronato, se era seguro. uhum, Sim, tanto o alendronato, essas três opções, elas reduziram fratura vertebral e não vertebral. E aumenta a uhum. massa óssea. Então, aumentou o exame também e o desfecho clínico que a gente fala, que é diminuir a fratura. Sim, sim. Agora eu falei, né, como se num mundo ideal que a pessoa não tem contraindicação. Então, quais seriam as contraindicações? Da questão do alendronato, é uma medicação oral e tem um risco aí de 10% de poder levar a esofagite, que é uma irritação no esôfago. Então, os Uhum, pacientes que têm alguma questão, algum problema no trato esofágico, chagas com megaesôfago chagásico, então, assim, seria uma contraindicação ao uhum, oral, mas poderia se pensar no venoso, no ácido oledrônico na substituição. Um uhum, paciente que talvez tenha dificuldade de adesão mesmo, né? A escolha do paciente também, então você poderia escolher o venoso. E a questão da função renal, que aí é o mais complexo, né? Um pouquinho. Quando tem como é uma droga que é metabolizada pelos rins, então se a pessoa tem uma disfunção renal grave, que a gente fala, né, em termos médicos do clínico menor que 30, uhum, ela teria contraindicação aos bifosfonatos também. uhum. Então, Le- assim, Só uma pincelada nessa categoria, né, que é aham, a nossa primeira escolha, né, nos bisfosfonados. O alendronato é que é amplamente distribuído na rede pública, né? Então, se o sim, paciente que ele é vinculado ao SUS, ele tem condição de manter um tratamento adequado, efetivo e como primeira escolha, né? exatamente. Então, na verdade, muitas vezes o paciente da rede pública que não está sendo tratado é porque não teve diagnóstico, né? Mas o tratamento Aham, há. E é o tratamento de farmácia básica, né? Não é nem medicamento especial, de exatamente. farmácia especial, não precisa de relatórios mais complexos nem nada, né? E aí a questão Uhum, da escolha de um ou de outro desses três, né? Do alendronato, risodronato, ácido isoledrônico, varia conforme essas particularidades mesmo do uhum, paciente, né? E aí o médico, né, vai ajudar a definir e conduzir o melhor tratamento, né? uhum. E quando não é possível, né, você falou várias contraindicações, algumas relativas, outras absolutas, né? Ou então quando o resultado não é o esperado, né? Uhum. Outras opções a gente teria também, né? Quais que seriam as outras drogas ou outras classes medicamentosas? Sim.
Então, outras opções nós temos, ainda nos antirreabsortivos, né? Que a gente está começando falando dessa classe, ainda temos o denosumab, que Uhum. é um anticorpo monoclonal, né? Ele inibe o receptor de RANKL. Então, basicamente, também é um mecanismo para, né, tornar o termo mais fácil, que diminui a perda óssea. Uhum. E é uma medicação venosa usada uma vez a cada 6 meses, né? Uhum. Uhum. Então, é uma opção também. Temos alguns problemas com ele depois no segmento. Ele pode ser usado para disfunção renal. Então, assim, a principal questão dele, quando a gente não pode bisfosfonato por disfunção renal, então entra essa opção, que é o denosumab. Só que a questão dele é que ele, assim que ele é retirado, tem uma perda óssea acelerada. Então, a gente tem que Sim. entrar com outra medicação após. Então, a gente tem esse porém, né? A E importância do ele, acompanhamento médico, né? Para saber que exatamente, o tratamento ele tem que ter um início, um meio e um fim, né? Então, o exatamente. paciente tratando, no caso com denosumab, ele tem que saber que as doses têm que ser nos momentos corretos e quando terminar com ele, tem que voltar para o bisfosfonado para segurar o efeito, digamos assim, né? Exatamente, Então, exatamente. o acompanhamento médico adequado, o paciente que adere ao tratamento, ele fica tranquilo em relação a esse aspecto, né? Aham. Isso é realmente muito importante, a gente sempre tem que frisar isso para o paciente, né? Mas quando você tem um vínculo bom com o familiar, com o paciente ou familiar, a gente consegue garantir que essa fatalidade, né? Esse evento de abandonar o tratamento e perder o vínculo, que isso não ocorra, né? Sim. Porque Uhum. é isso que é o risco, né? Realmente é começar um tratamento e sumir no mundo. Aí, porque não Isso. pode acontecer Não isso. pode, não Porque realmente pode. a retirada dele, então a É, perda óssea é mais acelerada até que às vezes a massa óssea ele entrou no tratamento. Então, ou seja, exatamente. poderia até Uhum. trazer malefícios, né? Uhum, exatamente. O diagnóstico tem que ser bem feito, o tratamento tem que ser bem feito, a conclusão do tratamento tem que ser no momento correto, com Aham. acompanhamento, né? E como é que esse acompanhamento... Não, perdão, ainda tem outras medicações, né? É, só Menos comuns, abordando, mas... sim, temos a anabólica teriparatida, né? Que Uhum, é um análogo de um hormônio nosso que participa na formação do osso. Então, por isso que ela tem essa ação, né, de formar osso mesmo. uhum, E ela é usada nos casos mais graves, né? Aquela sim. osteoporose com múltiplas fraturas, mais de uma fratura, ou com alteração na densitometria, com um T-score menor que 3,5. Acabou que a gente não falou um pouquinho da densitometria, né? A gente depois Podemos pode falar, voltar. não, Podemos aqui falar, né? podemos, claro. É, inclusive, foi Fala. uma dúvida que eu recebi também. Então, voltando um pouquinho, a densitometria é um dos exames, é um dos instrumentos que a gente usa para o diagnóstico da osteoporose. Uhum, É, ele é um exame que, como o próprio nome já diz, é para olhar a densidade. Então, é a quantidade de osso em uma área. Então, é basicamente isso. uhum, É, quando a gente tem, aí a gente olha alguns parâmetros nesse exame para ver se a pessoa tem osteoporose ou não e também junto com dados clínicos. Se é uma mulher na pós-menopausa, um homem maior de 50 anos, segundo a OMS, a gente olha um T-score, que é um uhum, índice que compara com a população jovem, uhum, né? Compara o osso daquele paciente com o osso de uma população jovem que foi usada num estudo grande, né, para definição desses valores. E quando sim. ele é menor que menos 2,5, a gente fala que menos 2,5 desvios padrões em comparação com a população jovem, a gente fala que tem osteoporose. Uhum, Osteoporose estabelecida é quando, além dessa alteração, já teve fratura. E uhum, quando só tem a fratura osteoporótica, mesmo que a densometria venha normal, a gente fala que o paciente tem osteoporose. É outra coisa importante falar, que às vezes a sim, gente vem essa dúvida. O paciente sim. fala assim, mas por que vai tratar se minha densometria veio normal? Não, no caso, ele falou que já teve uma fratura que a gente considera, né, de fragilidade, aquelas maiores e menores que nós comentamos, Sim, vai receber o tratamento. sim. Então, você quer fazer Só, mais só, algum um, gancho? só um pequeno Aham. detalhe, eu acho muito interessante, né? Quando eu comecei a estudar, na época da faculdade, entendendo como é que eu avaliava a densitometria óssea, né? Foi o que você falou, a gente pega um indivíduo, né? E a gente compara a densidade mineral óssea dele com os indivíduos mais jovens, né?
para a gente saber assim, por quê? O idoso, né? O idoso, dentro do processo de envelhecimento dele fisiológico não seria o termo mais adequado, mas no envelhecimento dito normal, você tem uma perda discreta dessa densidade, dessa massa óssea, porém não pode ser tão acentuada a ponto de promover fragilidade óssea, né? Então a gente vai ver o quão ruim está esse osso do idoso em relação ao do paciente da população jovem, né? Então pode estar só um pouquinho ruim, mas não pode estar demais, não pode estar muito afastado do que seria o normal para o paciente jovem, né? E esse a gente usa esse parâmetro. Quanto mais desgastado esse osso, quanto menos densidade mineral óssea tiver, pior o quadro, né? E aí a gente vai usar esse parâmetro para diagnóstico e acompanhamento, né? Porque a gente quer ver melhorar, né? Quer ver a densidade aumentar, né? Então, assim, por exemplo, no caso, se o paciente já teve fratura, então já é osteoporose. Mas é interessante fazer a densitometria para acompanhar, né? Porque vai ser um tratamento aí por muitos anos, que nós vamos comentar. Então, é um parâmetro bom para diagnóstico e para acompanhamento. É claro que às vezes eles pregam peças, assim, né? Só a mais né, fácil de explicar, diria assim, como é um exame que você olha a quantidade do osso em uma área, então vamos supor que a pessoa teve essa fratura de achatamento que a gente falou, então tem mais osso naquela área. Sim, então sim. dá uma falseada, né? A densidade, quando você mede, ela ficou mais alta, mas na verdade ela teve uma fratura. Então por isso que a gente tem que olhar tudo, né? A gente tem que olhar a gente tem que ficar atento e tirar aquela parte que fraturou da conta, né? Do cálculo. Exatamente. Né? Aí você olha as vértebras que estão, em tese, doentes, mas que não fraturaram, né? Aquela que fraturou, ela vai atrapalhar a conta. É bem bacana. Tem que ter essa maldade, a experiência para poder, né? Tanto quem vai laudar, quanto quem vai analisar também. Quem vai analisar, exatamente. Então, realmente é bem interessante isso. Inclusive, uma das dúvidas que eu recebi que eu achei ótima foi, então, quando indicar essa densitometria, né? Isso. Porque, como todo exame, tem seus critérios também. As mulheres na pós-menopausa, os homens mais de 50, 70 anos, que tem a sociedade, ainda tem várias sociedades que estudam osteoporose, que às vezes elas são meio, né? Sim. Muda um pouquinho, né? Assim. Isso, exatamente. A OMS fala mais de 50 anos, mas já a sociedade americana fala mais de 70 anos, mas seria, né, nessa faixa de idoso mesmo. E para a população que não está na menopausa e não é idosa, aí fica aquela questão dos fatores de risco que a gente comentou. Né? Se tem alguma doença endócrina, hematológica, qualquer doença que predispõe à perda de massa óssea, se usa medicações que predispõem à perda de massa óssea, tem aqueles fatores de risco que a gente comentou no início, aí tem indicação. Então, agora, realmente, uma pessoa jovem, sem nenhum desses fatores de risco, sem uso de medicação, ela fazer esse exame não vai acrescentar muito para ela, não vai ser um parâmetro bom para ela, é que eu quero prevenir a osteoporose, eu quero saber como é que eu estou. Não vai ser um bom parâmetro. Aquela ideia de que o exame bom é o exame bem feito, solicitado no tempo correto, né? E que vai mudar a conduta, né? Então, por exemplo, se eu tenho um idoso extremamente frágil, né? Vamos supor que uma pessoa com quadro avançado de Alzheimer, que já está numa condição de imobilidade, acamado, eu vou fazer o exame e vou ver que tem osteoporose. Tá, e daí? Eu vou tratar? Vai mudar minha conduta? Porque às vezes o tratamento pode ser iatrogênico, né? Pode causar mais males do que benefícios, né? Então o exame no tempo certo, com critérios, o exame bem feito, né? E que mude a nossa conduta, que ajude a gente no raciocínio clínico a definir o caminho para o paciente, né? Então, realmente no mais jovem não faz muito sentido. E às vezes naquela história de confundir as doenças, né? Às vezes é um quadro de osteoartrose e tal, de repente acha que tem que fazer a densitometria óssea, né? Então o ideal, na verdade, é que procure um médico, né? E é o que a gente falou, atinge tantas áreas, né, médicas que muito provavelmente o paciente já vai estar em acompanhamento com a reumato ou com a ortopedia, a mulher com ginecologista, com endócrino, com clínico, né? Então, todos eles vão saber, né, qual que é o momento, se deve ou não, se agenda isso, programa um pouco mais para frente, né? E aí a gente vê que seria um exame que deveria estar mais divulgado, né? Que é um exame que infelizmente a gente não tem ainda. Assim. A gente, por exemplo, a gente vê políticas públicas para poder oferecer às mulheres o exame, né, de rastreamento de câncer de colo do útero, né, que é o Papa Nicolau,
mamografia, né, do rastreamento de câncer de mama, né? Pesquisa de sangue oculto nas fezes para rastreamento de câncer de intestino, né? E para alguns casos seletos o sistema público disponibiliza a colonoscopia. E a densitometria ainda está engatinhando, né? Porque não se Aham. comenta tanto, não se discute tanto, mas a gente vê que a incidência e a prevalência cada vez maiores, né? E mesmo no meio Exatamente. privado, né? No meio privado ainda Aham. não é uma doença que é tão investigada, que é tão comentada, né? Aham. E como é que seria Exatamente. o papel da densitometria, Ana Júlia, no acompanhamento? Tá, fez o diagnóstico, né? E aí o tratamento, Uhum. vou tratar para o resto da minha vida? Quanto tempo? Precisa ou não fazer o controle com densitometria? Como é que é esse passo a passo Aham. aí depois do diagnóstico? Sim. Então, depois do diagnóstico, decidiu tratar, começou a tratar, vamos supor, com um bifosfonato, com alendronato. Aí você tem que Uhum, acompanhar se está respondendo ao tratamento. Tanto sim, por fraturas, se acontecer fraturas, você tiver certeza que o paciente aderiu ao tratamento, que ainda tem essa questão da adesão também, né? sim, sim. Então, assim, mas a adesão está conferida, ele aderiu ao tratamento. Teve fratura, então já, né, com mais de um ano de uso, porque também tem um prazo aí da medicação, para ela, como ela tem um tempo prolongado para agir, né, depende de deposição óssea, também não vai ser no primeiro ano que a gente vai considerar que falhou, né? Uhum, Mas é um primeiro parâmetro para acompanhar se o tratamento está funcionando ou não, e o outro é a densitometria. Como é que estão mudando esses parâmetros, né, do T-score que a gente comentou. Em geral, a gente faz a densitometria a cada 2 anos. Algumas situações você pode avaliar de fazer mais precoce ou não, mas em geral é a cada 2 anos. uhum, E você olha isso. Se o tratamento inicial, por exemplo, no caso do bifosfonato, vai ser 5 anos para alendronato, que a gente planeja inicialmente, ou para ácido hialurônico 3 anos, né? O venoso. Então, a densitometria entra também nessa parte aí para decidir se você vai continuar o tratamento ou se uhum, você vai parar. Continuar por 10 anos, no caso do alendronato, ou 6 anos, no caso do ácido hialurônico. uhum, É, como é que você faz? Chegou nos 5 anos, vamos supor, que é o mais comum, mais acessível, que é o alendronato, não teve fratura. Então já é uma coisa que pode estar funcionando, tá legal. Aí você vai olhar a densitometria. Caiu, perdeu massa óssea, vai continuar o tratamento e continuar acompanhando com densitometria óssea, né? A cada 2 anos, novamente com a mesma ideia, avaliando como é que está, se está ganhando, se está perdendo massa óssea. uhum, Basicamente isso. No caso do ácido zoledrônico, o intervalo seria nos 3 anos, né? E no caso do denosumab, com 5 anos. uhum, Agora, vamos supor, né, a situação. Está aderindo, não teve fratura, teve perda de massa óssea significativa, e o que eu vou fazer agora? Então, aí você pode avaliar, que foi uma das perguntas, trocar para outro tratamento, né? uhum, Que pode ser tanto o denosumab ou a teriparatida. Aí uhum. você vai avaliar. Em geral, vai ser mais fácil o denosumab, né? A Sim. acessibilidade, comentando assim na questão da acessibilidade. E lembrando que quando interrompeu o denosumab, volta Volta, para o exatamente. bisfosfonato. Vamos supor que também você começou com denosumab, aí com 5 anos você vai avaliar se você vai continuar com denosumab ou se você poderia parar o denosumab. Se você não teve fratura e a densitometria está legal, não teve perda de massa óssea, até diminuiu, melhorou, né, esse desvio, né, que a gente fala, está maior que menos 2,5 desvios padrões da população normal. Aí você poderia optar por parar o denosumab, mas Uhum. automaticamente colocar Sim. o alendronato, né, no caso, ou qualquer um outro dos bisfosfonatos. Uhum. Para quem Então, entrou agora, né, a gente estava comentando que se interromper o denosumab e não tiver o retorno para os bisfosfonatos, né, alendronato, risedronato, ácido zoledrônico, você vai ter uma perda de massa óssea muito grande e às vezes atingindo um patamar pior do que aquele do início do tratamento, né? Só para resgatar o conceito que você passou para quem entrou aqui agora, né? E além exatamente. disso, toda aquela questão, porque às vezes o pessoal acha que medicamento é aquela varinha mágica e vai resolver, né? Então, Aham, lembrando da questão da dieta, da questão da atividade física, né? Atividade física não só aeróbica, mas atividade física e lógico que o ideal é que seja com orientação profissional, né? O fisioterapeuta, o uhum, educador físico, e que acrescente peso, né? Para poder fazer força, para o músculo fazer mais força, né? Então, assim,
Um exercício aeróbico, se colocar um pezinho, né, na canela, né, na perna e tal, já ajuda. Ou mesmo a musculação, a hidroginástica, o Uhum. pilates, né? Mas volto a dizer, o ideal é que é com acompanhamento médico. Senão você vai lá, está Uhum. tratando osteoporose e vai lá e causa uma lesão muscular, um outro tipo de lesão. Então isso é muito importante que tenha esse Aham. acompanhamento, né? É, Exatamente. E voltando a falar, eu acabei não terminando a questão da teriparatida também, né? sim. Para quem entrou agora, a teriparatida é diferente desses outros medicamentos, ele é um anabólico, ou seja, ele promove formação óssea, né? E quando que a gente indica ele, né? Tanto na falha, por exemplo, usou as medicações certinho e teve fratura mesmo assim, a gente considera que falhou ou ao aos bifosfonatos ou ao denosumab, e aí você entra com a teriparatida. Também na questão de fratura atípica, a gente pode comentar daqui a pouco, o Uhum, bifosfonato também é uma opção de tratamento. E naquele paciente com risco muito grave de fratura, risco iminente, risco muito grave, pacientes com osteoporose grave, que a gente fala. Então, uhum, o que é isso? É aquele paciente que teve mais de uma fratura, o paciente, quando olha na densitometria, tem um desvio padrão menor que menos 3 ou menor que menos 3,5, dependendo dos estudos. Basicamente, resumindo, são as duas questões, é tanto clínico quanto densitométrico, né? Só uhum, que, porque alguns estudos, né, eles sugerem, assim, que esse paciente que a gente fala de muito alto risco, né, essa nova classificação, ele tem uma chance de uma segunda fratura muito alta. Então, assim, nesses pacientes valeria a pena começar primeiro a teriparatida e depois uhum, ir para o bifosfonato. Porque ela age mais rápido, ela já age em 18 meses a 24 uhum, meses. É, tem um pico de massa óssea mais alto, com alguns estudos que comparam um e outro, uhum, e diminui mais a chance de fratura vertebral e não vertebral nesse contexto. Só que uhum. aí vem aquela questão da acessibilidade que é muito difícil, né? Sim, Então, sim. assim, seria É, interessante para esses pacientes de muito alto risco, mas às uhum, vezes a gente esbarra na questão da acessibilidade. uhum. E é importante também, você comentou do fato de ter um efeito mais rápido, né? Mas não é um efeito imediato, né? Há um Exatamente. mito de que começou a tomar medicamento, você já está em tratamento, seu osso já está ficando forte, né? Na verdade não é isso, né? Nos primeiros meses, o primeiro ano, né? Você não tem uma mudança relevante na densidade mineral óssea, no ganho de massa óssea. Tanto é que muitas Uhum. vezes a gente deixa para poder fazer a densitometria de controle com 2 anos, né? Em casos Exatamente. seletos você faz antes, né? Mas então, assim, todo médico, paciente, familiar que está envolvido tem que entender que começou o tratamento, tem muito chão pela frente, né? Uhum. Então, essa ideia de começar com teriparatide para ter um efeito mais rápido, mas mesmo assim também é um efeito a Exatamente. O médio rápido prazo. é assim, É, 18 meses, né? Então, assim, exatamente, né? realmente não é o que as pessoas pensam imediatamente, né? É relativamente rápido se você for pensar no todo o processo da osteoporose, né? Que demorou Aham. provavelmente mais de uma década de vida para poder, né, começar a se instalar. Mas realmente a gente tem que Uhum. tomar esse cuidado e saber que é um tratamento a médio e longo prazo, né? E Aham. depois ganhou massa óssea, ganhou, né, qualidade óssea, força óssea. Pode parar o tratamento? Como é que seria isso? Fala-se em férias do Então, tratamento, né? pois é. Aí essa questão das férias do tratamento do Holiday, né? Então a gente avalia com 5 anos, no caso do alendronato, ou 3 Uhum. anos no caso do ácido oledrônico, ou 5 anos no caso do denosumab. No caso do denosumab não vai ser bem umas férias assim É, totais, né? Porque vai sair de um e ir é, para outro. Agora, no exatamente. caso dos bifosfonatos, você pode avaliar sim, se não teve fratura, se não teve piora na densitometria óssea. Então, você pode avaliar umas férias, né, que a gente falou, holiday, de até de 1 a 2 anos. Aí Uhum, tem que continuar acompanhando com a densitometria. Caso uhum, tenha nova perda de massa óssea ou fratura, aí tem que voltar ao tratamento novamente. uhum, E aí uhum. continua por. A gente tem os nossos estudos até então, são de 10 anos no total, né? Então, assim, a gente não sabe muito bem o que fazer depois dos 10 anos. Não temos Sim, estudos clínicos para e, isso, e que é a- uma pergunta comum, né? A gente não tem muitos estudos exatamente. para isso. E os pacientes ficando cada vez, né, mais longevos, né? Então você tem um paciente que de repente tratou osteoporose com 70 ou 75 anos.
e ele está lá com 80, 85, 90, está com osteoporose de novo. Como é que é? Responde da mesma forma? Não responde, né? São incógnitas, são perguntas que a gente ainda vai responder, né? E aí, lógico que entra muita questão que hoje em dia está até se discutindo muito, os tratamentos off-label, né? Fora de bula e tal. A gente usa o que tem de melhor evidência, né? Atualmente, vai com calma, né? Mas tem respostas que podem ser dadas individualmente, mas não dá para poder fazer consensos, né? Então, isso que a medicina individualizada, ela é muito importante nesse aspecto, né? Porque lá na frente a gente ainda não tem uma certeza clara para poder generalizar, né, as condutas. E aí tem uma perguntinha aqui, Ana Júlia, vou te jogar um pouquinho na fogueira. Não, não, não se preocupe em responder, em bater o martelo, mas tem muita dúvida, né? E se tiver algum dentista aqui assistindo, então alguém que seja que já tinha passado por tratamento, né? Porque o tratamento da osteoporose vai mexer no metabolismo ósseo, né? Na questão da reabsorção e da formação de massa óssea. Quando a pessoa vai ser submetida a tratamento ósseo, né? Com implantes, principalmente, né? E está em uso do tratamento, o que fazer? É seguro, não é? Qual que é a melhor recomendação em relação a isso? Porque às vezes o tratamento é necessário, né? E já está em uso, né? Muitas vezes, quando não começou ainda o tratamento, talvez seja melhor, o tratamento da osteoporose, talvez seja melhor mexer com o dente, né? Aí logo em seguida, passado alguns meses, começar o tratamento da osteoporose. O que tem de consenso, se é que há consenso em relação a isso? Então, esse também é outro tema bastante polêmico, né? Te joguei na fogueira. Exatamente. Então, lembrando assim, na questão da osteonecrose de mandíbula, o que é isso? É uma exposição óssea na região da maxila por mais de 8 semanas, desde a primeira vez que algum profissional viu. Então, é uma exposição óssea duradoura. E ela está relacionada aí com essa questão de você inibir o metabolismo ósseo por muito tempo, né? O principal fator de risco são aqueles pacientes que receberam radiação ou que fazem tratamento de câncer mesmo, e precisaram receber altas doses de bifosfonato, no caso, muitas vezes, o pamidronato, né, que entra nesse contexto. Então, esses pacientes têm uma chance de 1 a 10% desenvolverem essa osteonecrose de mandíbula. No nosso caso, assim, os pacientes para tratamento de osteoporose, a chance é, assim, de 0,001. Então, assim, é bem pequena, mas é claro que pode acontecer, né? E ela acontece tanto com o bifosfonato quanto com o denosumab. Então, né, a gente às vezes, é uma pergunta também se às vezes o denosumab tararia menos, não, é a mesma ideia. Então, aí vem a polêmica, né? Todos os trabalhos falam assim, que se possível, né, é trabalhar novamente com a prevenção. Aquele paciente ter uma saúde bucal regular, né, assim, sempre acompanhar com o dentista ao longo da vida, tratar cárie, essas questões todas, e poder fazer tudo isso antes do tratamento, mas se o paciente já está em tratamento. Pela endócrino, pela reumatologia, os estudos não mostram que não faz muito sentido interromper o tratamento por causa disso, assim, porque vai fazer um procedimento cruento, né? Por exemplo, um implante, arrancar um dente, uns procedimentos mais invasivos. Porque ele é um remédio que deposita no osso, né? Assim, e fica por muitos anos. Então, assim, fisiopatologicamente e por estudos clínicos, não faz muito sentido. Só que a Sociedade de Odonto ainda recomenda suspender 3 meses antes e voltar só 3 meses depois. Então, assim, às vezes é uma situação complexa. Assim. Na prática, o que a gente faz? Se não é uma situação de muito alto risco, aí às vezes o dentista mostra assim, preocupado com essa questão, a gente acaba topando, assim, suspender 3 meses antes e voltar 3 meses depois, embora não faça tanto sentido, assim, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e os órgãos, assim, tanto o ACR, que é o americano, quanto o europeu, não recomendam essa suspensão, fala para manter, sabe? Mas a gente às vezes faz isso, assim, sabe? Assim, porque às vezes é uma preocupação do profissional, às vezes o profissional não quer fazer o procedimento se não tiver suspendido, né? E também a sociedade deles ainda fala isso, assim. Só que não é muito embasado, assim, cientificamente, sabe? Essa que é a nossa dificuldade. Um pouco em relação a isso, por exemplo, quando não é o oral, eu já tenho visto alguns trabalhos, mas lógico que também não dá para poder falar com 100% de certeza e recomendar para todos, mas fala-se quando é o venoso, né, o ácido zoledrônico ou subcutâneo denosumab, para a gente fazer na metade
do tempo, né? Então, o denosumab de 6 em 6 meses, faz 3 meses antes ou depois, para fugir ali do pico de dose, Ah, né? sim. E o Aham. ácido zoledrônico com 6 meses depois ou antes da dose, né, que é anual, né? Então, Uhum. o que eu tenho, assim, de uma regrinha, eu penso assim, a gente tem que ter zelo, né? Transformar o medo em cuidado, em zelo, e não Aham. deixar esse medo, assim, te Impedir o impedir de fazer o tratamento, né? tratamento, porque senão, às vezes, o Exatamente. paciente está com osteoporose e deixa de tratar o dente, ou o contrário, ele está tratando o dente e deixa de iniciar o tratamento da osteoporose. Então, assim, É. o medo não pode ser assim um medo irracional a ponto de te impedir, Aham. porque às vezes a negligência em relação ao tratamento pode ser muito mais arriscada, né, Aham. do que um eventual risco de osteonecrose de mandíbula, né? Então eu acho que tem que discutir Uhum. muito, eu acho que o dentista e o médico têm que estar alinhados. Entra a questão de expor isso para o paciente, a decisão compartilhada hoje em dia é cada vez mais importante e discutida, né? As Uhum. drogas vão avançando, muito provavelmente novos componentes, né, das drogas, Uhum. atualizações, ou novos estudos vão mostrando que esse risco, na verdade, não é tão alto assim, Uhum. né? Aham. Ana Júlia, eu Exatamente. estou preocupado aqui com o horário, para que a live não Aham. corte a gente no meio, né? Até para eu encerrar e salvar, para ficar disponível, né? Tanto no perfil da Clínica Auge, quanto no seu perfil profissional. Queria que você, na verdade, né, desse os seus comentários finais, a sua palavra final. Te agradecer muito pela essa conversa, pela essa parceria. Né? Na verdade, esse Aham. bate-bola fiz né, aqui às vezes de anfitrião, mas na verdade foi uma conversa aberta entre nós dois, Aham. né? E queria que você deixasse a sua mensagem final para o pessoal. Então, assim, acho muito importante, né, essa conversa, esses mecanismos novos, né, de trazer informação para os pacientes, justamente para Uhum, alertar que, né, é uma doença silenciosa, mas que ela tem efeitos aí em mortalidade e morbidade, então a gente tem que pensar que ela existe, né, tem que se preocupar com ela. E também é uma doença que eu acho que é a que mais reforça a questão de como é importante prevenir. Assim, todas as doenças são assim, mas eu acho que a osteoporose deixa isso bem claro, né? A questão de já começar a dieta e atividade física, o cessar-tabagismo e etilismo desde jovem, mas também nunca é tarde demais para mudar, né? Para mudar e adquirir bons hábitos. E também a importância de exames quando são bem indicados e o acompanhamento médico regular, né? Porque a uhum, gente vê que tudo isso é importante para diagnóstico, para o acompanhamento e para um bom desfecho clínico, né? Para uma boa resposta. uhum. Muitíssimo obrigado, Ana Júlia. Espero que Uhum. tenhamos mais oportunidades, outras doenças que a gente possa discutir, né? Esse bate-bola aí da geriatria com a reumato, né? Sim, E foi muito válido. A gente fica tenso um pouquinho no início, mas eu acho que correu tudo bem, é, né? E muito exatamente. obrigado ao pessoal, os seguidores aqui da Clínica Áudio, os seguidores de você no seu perfil profissional. Ficamos então Uhum. por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser. Até uma Boa próxima. Eu noite. fiquei muito feliz com o convite. Tchau, tchau. Isso. Boa noite, Tchau, tchau. pessoal.